Uma das coisas que mais me atrapalhava na época que eu comecei a estudar para concurso era a estratégia que eu utilizava depois que o edital saía e como que eu seguia o meu ritmo de estudo no pós-edital. No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como eu recalculo a minha rota depois que sai o edital do concurso que eu pretendo fazer. Então, nesse caso aqui, é o concurso do TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, que a prova vai ser dia 22 de novembro. É um concurso que não necessariamente eu estava esperando por ele, mas quando saiu o edital é da Sebrasp, a banca, então já é uma banca para a qual eu estudo muito nos últimos 2 anos, e eu dei uma olhada no conteúdo e vi que a maioria das coisas eram matérias que eu já estudo, então para mim ficou muito tranquilo de pegar esse edital para estudar, focada nesse concurso agora. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo para vocês é como que eu faço essa análise de matérias e como que eu me organizo depois que o edital realmente sai. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que não é uma estratégia boa estudar para concurso focada apenas em um concurso. Por quê? Principalmente se você é iniciante, as chances de você não passar nessa prova são muito altas, porque geralmente quando sai o edital, a prova ela acontece em cerca de 3, 4 meses, às vezes até em 2 meses do edital para o dia da prova. Então é muita coisa. E só esse edital do TCDF aqui, dá uma olhada, são 1, 2, 3 páginas e mais um tantinho. Então, assim, é muita coisa para você pegar em 2 meses e ficar igual louco estudando. Dá para fazer? Dá. Para quem é livre, para quem não é mãe, não tem filhos, não trabalha, eu acho que dá sim, para pegar isso tudo e estudar de forma muito corrida. 8 horas por dia, 12 horas por dia de estudo, uma coisa basicamente insustentável até em curto prazo, mas dá para fazer. Mas para quem é mero mortal como eu, que é mãe, que trabalha, que tem, enfim, muitas outras coisas para fazer, acho que principalmente para nós mulheres, não sei. É sustentável. Então, vale muito a pena você analisar os editais e estudar sem o edital que você quer ter saído. Eu ouvia muito falarem disso quando eu comecei a estudar e para mim não funcionava, porque na minha cabeça precisa ter o edital, sabe, daquele medo de estudar coisas que não vão cair, enfim, acho que a maioria das pessoas, essa é a maior reclamação que eu escuto de não conseguir estudar sem edital, de achar muito difícil. Para mim, essa chavezinha virou depois que eu comecei a fazer um concurso atrás do outro, porque daí eu não estava mais focando num concurso específico, mas nos concursos, nem numa área específica, como eu já falei em outro vídeo, mas qualquer concurso que tenha as matérias que eu vejo que eu me garanto, então lá estarei. Porque mesmo que eu não passe, serve de aprendizado, serve de treino e como serve. Então, quando saiu o edital do TCDF, a primeira coisa que eu fiz foi lá no site do Sebrasp, abri lá a aba de concurso do TCDF, ainda nem abriu as inscrições, só para vocês terem uma ideia. E aí eu dou uma olhada no edital inteiro, né? Primeiro, coisa importante que eu olho, o salário. Então, como eu já passei em um concurso que tem um salário X, eu já não estou fazendo mais concursos para aquela faixa salarial. Eu já estou fazendo concursos para uma faixa salarial maior, porque me interessa mais passar agora em alguma coisa que pague mais. Porque se for para continuar estudando, me matando de estudar, para pegar um cargo que tenha o mesmo salário, de algo que eu já passei e que eu já gostei de ter passado, então não vale a pena. Então, no caso do TCDF, a remuneração inicial é de 15 mil, 14 mil e pouquinho, quase 15 mil. São 5 vagas imediatas. Olha, as vagas, para mim, já não é uma coisa que tem tanta importância, porque eu sei que eles chamam a galera do cadastro de reserva, e a maioria desses últimos concursos que saiu, eles estão colocando assim, 4 vagas, 3 vagas, que provavelmente é para não ter a obrigação, de fato, de chamar a galera que passa, mas eles acabam chamando sim. Então, eu não me apego muito nisso, de tipo assim, desistir de fazer um concurso porque só tem 5 vagas imediatas. Tipo, isso não funciona para mim. Aí, uma coisa que eu olho, que eu dou muito valor, é para a quantidade de correções da prova. No caso desse do TCDF, são 120 correções para ampla concorrência, que é o meu caso, né? Como não sou cotas e tudo mais, então eu dou uma olhada nessa quantidade de correções que vai ter para ampla. Dou uma olhada na data da prova, isso importa muito para mim, porque de uns tempos para cá eu tô tentando, desde a prova da Câmara para cá, acho que de março,
em diante, eu tô tentando não estudar igual uma louca. Eu já falei também disso em outro vídeo, mas eu diminuí o meu ritmo de estudo, porque geralmente quando sai o edital, eu fico igual uma maluca estudando, então eu acordo estudando, eu vou dormir estudando e eu fico louca. E a nível familiar, isso me atrapalhou um pouco, porque eu tive que ficar muito ausente. Como eu tenho 2 filhos pequenos, para mim faz muita diferença estar presente para eles e poder aproveitar o dia a dia com eles também, poder viver enquanto eu estudo, enquanto eu vou em busca disso. Então, como eu já estou indo para o meu 3º ano de estudo, essa coisa de ficar estudando igual uma louca sempre que sai o edital não estava mais dando certo. Então, agora eu estou reduzindo o meu ritmo e estou me preocupando muito mais com a constância. Então, todo dia eu tenho que estudar. Todo dia eu tenho que fazer, nem que seja, sei lá, 10 cards do Anki, ou 10 questões, ou uma revisão de um tópicozinho pequenininho. Mas todos os dias eu faço um pouco. Meu pouco, geralmente de 2 horas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do dia. E assim eu vou sendo flexível, porque é o único jeito que funciona para mim, né? Então eu não me sinto mais tão culpada de tipo, ai, não deu para estudar, sei lá, 5 horas no dia de hoje, ou então não deu para fazer 50 questões, não importa. Se eu fizer um pouco ali dentro, né, daquele limite de 2 horas, de 1 hora, dependendo de como foi o dia, de como eu dormi, se eu não dormi, se o meu bebê tá muito enjoado, se eles estão doentes. E aí eu vou fazendo isso, tá? Voltando aqui pro edital. Olho a data da prova. No caso dessa aqui, vai ser uma prova de manhã e de tarde. A maioria das provas, elas ocorrem num turno só. Essa daqui, como ela é uma prova um pouquinho mais puxada, a parte da prova objetiva vai ser na manhã e a prova discursiva, que vão ser 2 provas discursivas, vão ser na tarde. Então, dou uma olhada nisso também. O que vai ser discursiva? Vai ser atualidade? Vai ser conhecimentos específicos? Então, nesse caso aqui, vai ser conhecimentos específicos, os temas especializados. Vai ter uma questão de 20 linhas e uma peça técnica de 50 linhas. Como eu já fiz outras provas, tipo a do TCU, a da Câmara, que era peça técnica, eu já tenho meio que uma preparação para isso, então eu já estou mais tranquila com relação a isso, sabe? De questão específica. Acho que eu até prefiro que seja questão específica do que seja tema de atualidade, porque pode vir um tema assim muito relâmpago, muito nada a ver, e eu não saber falar, e quando é um tema específico, já é o que você está estudando aqui. Então, no seu estudo, você pode ir já pensando em escrever conceitos, em se preparando para a discursiva, e na hora sempre vem alguma coisa, sabe? Quando você estudou pelo menos o principal ali, acho que pelo menos deu uma olhada na maioria do edital, porque fechar um edital desse é muito, muito, muito difícil, principalmente em 3 meses, assim, eu acho que nesse caso, fechar o edital é impossível. O que dá para fazer é estudar, mas fechar tudo assim, com qualidade, não rola. A longo prazo dá. E aí tá. Vamos lá. Outra coisa que eu anoto geralmente é a quantidade de questões que vai ter de cada coisa e qual delas tem mais peso. Geralmente o que tem mais peso é a quantidade de acertos e a quantidade de pontos e a quantidade de acertos nos conhecimentos específicos. Nesse caso aqui, eles separaram em conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e conhecimentos especializados. Então, tem, tipo, 3 áreas. No conhecimentos básicos, vão ter 35 questões. No conhecimentos específicos, 45 questões. E na parte de conhecimentos especializados, 70 questões. E aí, eu imprimo a parte de conteúdo, como vocês podem ver aqui. Já expliquei isso no outro vídeo, no vídeo que eu falo sobre o meu setup inteiro de estudo. Eu já mostrei como é que eu gosto de fazer, então, pra mim, imprimir o edital, assim, tipo, é uma coisa minha. É meio simbólico, até faz muito... Ai, que susto! Bom, e aí eu gosto de imprimir o edital, ter ele em papel com conteúdo, assim, facilita muito a minha vida. Não é uma coisa tão prática, tipo assim, pra ficar andando com esse papel o tempo todo na bolsa, mas pra mim ajuda, não sei, ter a coisa aqui que eu pego, que eu olho, eu marco, eu risco, tem um efeito no meu cérebro que me ajuda até mesmo a identificar, sabe, onde eu tô precisando focar mais, onde eu não tô, enfim. E aí, a primeira coisa que eu fiz depois que eu imprimi isso aqui foi dar uma olhada. Eu basicamente leio todo o edital dessa parte de conteúdo, e aí eu vou marcando as coisas que eu nunca estudei, ou as coisas que faz muito tempo que eu estudei. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou tentar fazer um B-roll, fazer uma gravação aqui focada no edital para colocar na edição.
Mas basicamente eu grifei de laranjado todas as coisas que eu ainda não estudei, ou que faz muito tempo que eu estudei. Então tem aqui Lei Federal Maria da Penha, Plano Distrital de Política para Mulheres. Isso aqui, inclusive, eu já estudei, mas já faz algum tempo. Sempre cai na prova de professor temporário aqui do DF, essas coisas. Noções de primeiros socorros, nunca estudei isso, mas achei até legal isso aqui, porque é o que eu preciso saber mesmo, e tem um edital para me obrigar a aprender. Daí tem Lei Orgânica do TCDF, Regimento Interno, que é algo muito específico, né, desse concurso, então nunca vi isso. Parte de Direito Previdenciário, por coincidência, eu estudei isso aqui para a prova da FUNPRESP-JUD, que foi a última prova que eu fiz, agora no início de julho. E, assim, eu não estudei muito para essa prova, não estava muito interessada, mas essa parte de Direito Previdenciário eu peguei porque eu fiquei curiosa, na verdade, porque eu percebi que eu não sabia nada de direito sobre previdência. E, por coincidência, veio nesse edital também, então, assim, já ponto positivo para mim. Noções de direito tributário, também nunca estudei. E aqui, na parte de estatística, inteligência artificial e análise de dados, veio uma coisa muito específica que eu senti que eu preciso muito aprofundar, que é a operação em Microsoft Excel avançado, e aí tem uns termos aqui específicos que eu nunca vi, então talvez eu precise dar uma olhada com bastante calma nisso. Daí tem outros decretos aqui, pouquíssimos, olha só, marquei aqui, e nessa última página marquei aqui, que inclusive é o mesmo decreto que tá nessa outra página aqui. Então, eles colocaram a mesma coisa em duas áreas diferentes. Isso costuma acontecer em alguns editais, sabe? Às vezes tem uma lei, alguma coisa lá no conhecimentos básicos, e que quando você vai olhar, ela também tá lá no conhecimentos específicos. Isso é ótimo, porque meio que você mata 2 coelhos numa caixa d'água só, como diria o Luffy do One Piece. E aí, as coisas que eu acho que são importantes de a gente analisar quando a gente está vendo um edital, né, de conciliar até um curso com o outro. Olha o tanto de coisa que eu não grifei. Tudo que não está grifado são as coisas que eu já estudei e que eu estou estudando e que eu continuo revisando e que está aqui, tudo na minha cabeça, tudo fresquinho, porque é algo que eu já estou fazendo ao longo desses 2 anos, assim, com muita frequência, com muita intensidade e com muita repetição. Então, para mim, pegar um edital desse, que tem até novembro, até o final de novembro, para estudar, sendo que eu já estudei com muita profundidade a maioria das coisas, é excelente. É esse que é o benefício do estudo a longo prazo, porque daí agora eu não preciso mais me preocupar em fechar esse edital inteiro correndo e estudar 8 horas por dia. Eu pego as minhas 2 horas simplesinhas no dia, foco na minha revisão para manter o que eu já estudei aqui, foco nas questões para ver onde que eu ainda estou fraca, onde que eu preciso melhorar, foco na estratégia de identificar se o meu conhecimento tá D1, D2, D3, D4, igual eu falei no outro vídeo, e pego essas legislações aqui que são novas e vou estudando com calma. Se eu pegar 2 leis dessas para estudar por semana, eu consigo estudar todas com bastante calma, com bastante, sabe, afinco, até perto da prova, e para chegar ali em novembro ele já tá só revisando todo o edital. Então, é sobre isso o vídeo de hoje. É um vídeo bem simples, na verdade. Eu queria só dividir com vocês como que é esse processo para mim, né, de pós-edital, essa preparação toda. O meu foco mesmo é outro concurso, então eu não vou deixar de estudar, por exemplo, taquigrafia, que é algo que vai ter nesse outro concurso que eu quero muito, que é da Câmara dos Deputados, inclusive. Mas tudo isso aqui serve também para esse outro concurso. Então, tem direito constitucional, enfim. Só para vocês entenderem como que não é difícil de fazer isso e como que é uma estratégia boa para que o estudo ele seja sustentável a longo prazo e que, eventualmente, a gente consiga passar naquilo que a gente quer, no cargo que a gente quer, principalmente com o salário que a gente quer. Vou deixar o link aqui. Eu vou tentar deixar o link do standalone, do arquivo em HTML, que um amigo me mandou, que tem no site do Gran Cursos para baixar. Então, quem é assinante do Gran Cursos, isso aqui não é publi, tá? Tô falando porque é a plataforma de cursinho que eu uso. Então, tem lá esse edital meio que verticalizado e interativo que eles fizeram, focado no TCDF. E tem lá, assim, como para você ir marcando já as coisas que você estudou. Eu achei muito bem feitinho, achei muito legal. Vou tentar ver se eu posso disponibilizar esse link aqui no YouTube. Se eu não puder, eu vou tentar, antes
de publicar esse vídeo, criar um standalone meio que parecido, provavelmente vou usar o Claude para fazer isso, para disponibilizar para vocês, porque eu achei realmente muito legal, muito útil. Mas assim, quem já tem a assinatura do Gran Cursos consegue baixar isso lá na área de materiais. Dá uma procuradinha lá que você encontra. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário. Não esquece de me seguir, sei lá, no Instagram, no Threads. Agora eu tô começando a usar essa outra rede social para complementar as coisas que eu já posto aqui no YouTube, as coisas que eu tô compartilhando com vocês por aqui. Vou começar a postar lá também com mais intensidade, talvez até a data em que esse vídeo vai ser publicado eu já esteja fazendo isso. Então me segue lá também, se você quiser, e deixa um like e se inscreve. Beijos e até a próxima.